E agora sim, Ricardo, podes dizer-nos, olha, o que é que falta na nossa escola pública para que voltemos a ser felizes outra vez? Bom, sim, respeito seguramente. Mas em primeiro lugar falta tempo. Tempo. É acima de tudo uma questão de tempo. Tempo para nós pensarmos, para nós refletirmos, para lermos, para irmos até alguns colóquios. Não sei se se lembram que há alguns anos atrás nós tínhamos algumas horas por ano para irmos a colóquios. Agora não temos, queremos ir a um colóquio, temos por um 102 ou coisa do género, não é? Havia uma licença sabática que agora tem sido negada aos professores também. Portanto, tínhamos, paradoxalmente, tínhamos tínhamos vontade de ir para a escola, mas de facto, só há bocadinho dizia, não temos redução, nós na adolescência não temos redução para os cargos, mas todo o pessoal do segundo e do terceiro ciclo do secundário, como se recordam, havia realmente redução, e essa redução era na componente letiva. Eu cheguei a ter 6 horas de redução como coordenador de diretores de turma. 6 horas de redução na componente letiva. Como imaginam, isso faria com que o horário fosse menos pesado e menos carregado. Não havia componente não letiva. Essa é outra questão. Não existia componente não letiva. Existia o componente de trabalho do professor, que era na escola e que era fora da escola. Portanto, obviamente que o número de turmas que nós temos hoje é maior e já trabalhamos há tantos anos do que quando eu comecei a dar aulas. Por outro lado, em termos paradoxais, é muito curioso, porque agora tenho menos tempo para lecionar história, que é estranho também e muito complicado. E essa era uma questão que eu trazia aqui para um investigador e para um historiador, como é o deputado Rui Tavares. É importante perceber que a história e as ciências sociais já tiveram um peso no currículo bem maior do que têm agora. E convém perguntar a quem é que interessa e a quem serve esta decapitação dos tempos da história no ensino público. A quem serve uma sociedade onde não se consegue promover o espírito crítico, o pensar, a consciência crítica, a consciência social. Estas questões têm vindo a ser claramente desvalorizadas. Mas voltando à felicidade, além da questão do tempo, nós também tínhamos muito menos indisciplina e muito mais respeito pelos professores. Ela existia, mas não estava tão banalizada, não estava tão normalizada, não estava tão vulgarizada, porque naquela altura, até lembram-se, não é que eu defenda, mas naquela altura tínhamos um regime disciplinar bastante mais severo e bastante mais rigoroso do que temos hoje em dia. Nós hoje limitamos-nos, desculpem a expressão, a passar os limões de escola para escola, não é? Eles vão rodando, portam-se mal aqui, passam para outra. Depois portam-se mal na outra, passam para outra. E depois, mais uma vez, não há os tais recursos, psicologia, mediadores sociais, assistentes sociais, ou seja, toda aquela mão de obra qualificada e técnicos qualificados que deveriam estar dentro das escolas, a trabalhar com os diretores de turma, a fazer a ponte com as famílias, a intervir nestes processos, e isto é mais uma coisa que é tirada para cima dos professores. É mais uma sobrecarga que os professores têm. Outra coisa que nós também, que também existia e que agora nós não temos, e que talvez tenha sido uma das coisas que mais me fez querer ficar na profissão, que era aquela situação, eu na verdade, em termos pedagógicos, eu não tinha patrão. Em termos pedagógicos, eu era um professor de corpo inteiro, eu fiz o meu curso, fiz um estágio e não tinha patrão. E agora parece que há patrões, não é? Há vários patrões. Começa por fora, não é? Esta história dos projetos maias e afins, depois deixa as escolas e depois vem de cima para baixo. E, portanto, há muitos patrões e acho que os professores estão a ser secundarizados e a autoridade pedagógica do professor, a autonomia pedagógica do professor, a persona do professor, enquanto ser intelectual, ser pensante e ser atuante no seu espaço, na sua sala de aula, está completamente perdida. Ou quase perdida. E portanto, este é um problema muito sério e que nós tínhamos e que nos dava, até mesmo em termos sociais, algum respeito, alguma respeitabilidade, porque tínhamos essa autonomia e que nós agora passamos a vida a justificar aquilo que fazemos, a escrever sobre o que fazemos e a escrever que estamos a fazer aquilo que estamos a fazer. E andamos nesta burocracia também infernal, que é outra coisa que tem vindo a agravar-se ao longo do tempo.
Outra coisa que nós também tínhamos e que nós não temos e que nos fazia bastante mais feliz era percebermos que dentro da escola nós tínhamos palavra e nós tínhamos voz. E nós neste momento não temos essa palavra e não temos essa voz, por várias razões. Por exemplo, a questão dos mega-agrupamentos, que foi passando e que foi surgindo e que se foi instalando e que, como sabem, as escolas que já não são a escola sede, basicamente cumprem ordens que vêm de cima. Os coordenadores são escolhidos pelo diretor e, portanto, nós não temos verdadeiramente autonomia na decisão dentro das escolas. E só estou-vos dar aqui um pequeno exemplo para pensarmos um bocadinho. Isto ocorreu-me aqui há poucos dias. Vejam como as coisas mudaram devagar e de uma forma subreptícia e nós fomos nos acomodando a elas e nem percebemos o que estava a acontecer. Eu lembro-me que como é que funcionava a relação e a lógica entre reuniões de grupo e conselho pedagógico? A questão era assim. Antes do conselho pedagógico, havia uma reunião de grupo para que as pessoas discutissem, tomassem uma posição e depois era aprovada e votada no conselho pedagógico. Agora o que é que se passa? Exatamente o contrário. Há um conselho pedagógico com uma ordem de trabalhos que é definida pelo senhor diretor, tomam-se as decisões e na semana seguinte há uma reunião de departamento para informar das decisões do Conselho Pedagógico. Vejam como esta total inversão do mecanismo de poder dentro das escolas é gravíssima para a nossa autonomia, para a nossa capacidade de influenciar, para a nossa... Nós elegíamos uma direção de uma forma universal. Nós tínhamos uma equipa que era anunciada à partida. Eram 5 elementos, todos conhecíamos. Agora, 7 professores, num conjunto de 21, elegem um diretor e esse diretor apresenta-se sozinho com um projeto unipessoal e depois escolhe os assessores que quer e nós nem sabemos quem são. E às vezes isso muda tudo. Que até podemos ter um diretor que até achamos que se calhar não sei o que mais, mas depois a equipa, quando acaba fechada, já não é bem a mesma coisa como se pensava inicialmente. Reparem, estou só a dar-vos alguns pequenos exemplos de como nós tínhamos uma escola onde nós participávamos, onde nós tínhamos tempo para trabalhar e para pensar. Só mais uma coisa, diz. Deixa-me só para não perder o meu fio de raciocínio. Avaliação. Aí está outra coisa que mudou radicalmente. Nós trabalhávamos colaborativamente. Ninguém se preocupava, quando estava a fazer atividades diversas e projetos diversos, espera aí que eu tenho que tirar fotografias porque é preciso ter evidências desta porcaria, não é? Temos que trazer umas evidências e temos que preocupar-nos com as evidências. Eu não quero saber de evidências nenhumas. E vou-vos dizer uma coisa, colegas, muito sinceramente. Eu fazia muito mais nesse tempo em que nós não competíamos por cotas e que não havia cotas e as pessoas entregavam-se de corpo e alma, faziam as coisas e não se preocupavam com mais nada. Hoje em dia estamos num modelo, um modelo de competição, um modelo de profundas injustiças, um modelo opaco, nada transparente e nada disto acontecia. Satisfaz, não satisfaz. Tive uma discussão há uns tempos com uma pessoa da Economia e Educação, mas vocês acham normal não se premiar o mérito? Eu quero lá saber. Eu quero é trabalhar tranquilamente, deixem-me trabalhar. Mas qual premiar o mérito? Nós somos todos professores. E aqueles que não estão a trabalhar bem, vou dizer aqui uma coisa pela primeira vez. Aqueles que não estão a trabalhar bem, nós todos sabemos, colegas, dentro de cada escola, nós sabemos que há 2 ou 3 ou 4 que não estão a trabalhar bem. E por 2 razões diferentes. 2 razões fundamentais. Uma é porque estão em sofrimento psicológico, em sofrimento psíquico, em burnout. E esses deviam ser apoiados e ajudados e, mais uma vez, não têm essa consideração e não têm essa possibilidade. Porque as horas que são dadas à escola para gerir os horários são curtos e não chegam para estas necessidades. E depois há outros que têm problemas ao nível do relacionamento pedagógico na sala de aula. Todos sabemos que é verdade. Nem todos têm a vocação, nem todos a desenvolveram e às vezes isto acontece. Essas pessoas são fabulosos. Muitos deles eu já os vi trabalhar em pequenos grupos, em pequenos apoios, são fabulosos. Mas perante um grupo de turma, por variedíssimas razões, as coisas não funcionam na escola, devia ter alguma autonomia, desde que eles dissessem e assumissem esse problema e dissessem eu precisava de apoio, preciso de ajuda, preferia fazer outra coisa. A escola era fantástica se cada um desse o seu melhor. E isto era possível também no passado. Cada um dizer eu sou bom nisto, eu sou melhor naquilo, eu sou melhor naquilo outro. Se nós juntássemos essa sinergia de capacidades e de aptidões dentro da escola de cada professor para ele dar o melhor que tem e poder fazê-lo, em vez de estar a ser sobrecarregado com turmas, pessoas que fazem projetos fantásticos, têm ideias fantásticas, deviam poder fazê-lo. E outros que estão a sofrer porque
notas que são em sofrimento, deviam poder ficar uma coisa que gostassem de fazer, numa biblioteca, a fazer algo na escola, em apoios, em pequenos apoios, em atividades diferentes, podiam apoiar, podiam ajudar em vários projetos e podiam ajudar os colegas e os alunos de uma forma diferente, sentirem-se também eles melhores. Isto era só uma questão de vontade. É preciso regressar a algumas coisas, é preciso retirar algumas coisas que nós estamos a sofrer na escola, podemos regressar ao passado, é uma questão de vontade. E não custa. A questão é esta, é que não custa assim tanto dinheiro. Em termos de organização interna da escola, podíamos regressar atrás sem gastar muito dinheiro. Libertávamos os professores, voltávamos a dar-lhes essa felicidade de serem professores, autonomia, confiança, respeito pelos professores. Era isto que existia, foi isso que se foi perdendo, porque veio esta ideia do controlo, esta ideia da desconfiança, esta ideia de que as pessoas são os malandros, que as pessoas são culpadas pelo insucesso, a tal política que foi montada no tempo do Sócrates e Maria de Lourdes, as pessoas nunca foram avaliadas. Outro mentiroso, José Sócrates, grande mentiroso, disse várias vezes, os professores nunca foram avaliados, as pessoas não são avaliadas, progridem automaticamente por idade. Mentira! É uma mentira, é falso. O Miguel Sousa Tavares é mentiroso, e o Sócrates é mentiroso, e há muitos mentirosos à solta, pagos a peso de ouro, e outros que já deviam, se calhar, ter o processo judicial concluído, e infelizmente neste país temos a justiça que temos. Mas as pessoas é que são os malandros. As pessoas é que fazem cartazes ofensivos. Esses é que são os malandros, mas os outros andam por aí tranquilamente e disseram mentiras. E foram responsáveis ativos pela descredibilização, por voltar uma opinião pública contra os professores, e isto é um problema que nós continuamos a ter de certa forma e temos que saber desmontar. São só algumas ideias, mas eu penso que tudo isto que eu aqui falei mostra bem a escola que nós tivemos, os professores e as condições que tínhamos para trabalhar e que agora, objetivamente, deixámos de ter, e é uma luta muito mais difícil.